Olá pessoal, vem chegando, vamos começar mais uma edição do Bate-Papo com o Ed. Hoje vou conversar com Jaqueline Vasconcelos. Nós vamos conversar sobre gestão da qualidade e produtividade em tempos de pandemia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero falar um pouco do projeto Bate-Papo com o Ed, né, para quem está chegando pela primeira vez. O projeto Bate-Papo com o Ed tem por objetivo ter encontros com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu admiro pelo Instagram, né, para a gente poder conversar um pouco a respeito dos projetos dessas pessoas, né, a respeito das suas trajetórias, a respeito também daquilo que essas pessoas têm feito, né, para a sociedade em geral. Então, o objetivo do projeto Bate-Papo com o Ed é esse, né? Nós já temos outras 22 edições, né, que estão disponíveis no meu IGTV. Então, você pode acessar o meu IGTV logo depois daqui, vai aí no meu perfil, acessa o meu perfil e a gente começa, né? E você tem acesso aí a todas as demais conversas que eu já fiz, né? Então, elas estão lá todas disponíveis para vocês. No bate-papo com o Ed de hoje, em especial, eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu vou conversar com Jaqueline Martins de Carvalho Vasconcelos. Vou apresentar a Jaqueline para quem não conhece, né? A Jaqueline, ela possui graduação em Engenharia Civil pela Univale, né? Especialização em Qualidade e Produtividade em Construção pela FUMEC. Ela é mestra em Gestão Integrada do Território também pela Univale e atualmente, né, minha colega no doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atua hoje como gestora da qualidade na Universidade Vale do Rio Doce, né? Além disso tudo, a Jaqueline, ela é esposa do Hugo e é a mãe da Sofia. Então vou chamar agora a Jaqueline para ela poder entrar e a gente começar o nosso bate-papo. Olá, boa noite. Ei, tudo bom? Tudo. Adorei minha apresentação, esposa do Hugo, mãe da Sofia. Eu acho que eu tenho exercido essas funções mais do que qualquer uma das outras, viu? E é a melhor das funções, né? É a melhor das funções. Essa em tempo integral. Não Isso tem como. mesmo. Que bom, Jaqueline. Muito bom conversar com você aqui. O prazer é todo meu, querido. Como eu te disse, quando você me fez o convite, para você eu jamais poderia falar, não. Mesmo sendo assim tão de trás das câmeras, né? Você me conhece, sabe que eu sou muito mais de trás do que da frente, mas para você eu jamais poderia falar não. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado pelo prestígio. Muito bom saber disso. Jaqueline é uma pessoa que eu gosto muito, né? Ela é sempre muito carinhosa, né? Sempre à disposição das pessoas, cuidando das pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença, com certeza. Jaqueline, vamos começar então? Vamos. Então tá bom. Então vamos lá. A gente está no período, né, que é o período ah, da pandemia, né? E aí, em razão da pandemia, nós temos hoje uma situação que é a necessidade do isolamento social, né? As pessoas, elas estão obrigatoriamente, o poder público tem exigido que as pessoas fiquem em isolamento social. Como que você tem vivenciado esse momento? Ed, eu acho que esse processo de distanciamento, eu penso nele em três fases distintas. Eu acho que nós tivemos a primeira fase, pelo menos eu tenho vivenciado dessa forma, que foi o choque, né? Foi a questão da notícia. Eu, pelo menos, eu não tenho o hábito de acompanhar noticiário, não só de agora, né? Que eu tenho acompanhado menos ainda. Mas eu não tenho o hábito de acompanhar, eu não tenho o hábito de estar, assim, me informando sobre coisas que estão muito distantes daquilo que é o meu dia a dia, de modo geral. Então, eu fui realmente tomada de muita surpresa. Estava num evento na Univale na quinta-feira e a Alessandra me disse que na sequência desse evento ela teria uma reunião que muito provavelmente a gente teria a possibilidade de parar na próxima semana. Que para mim era assim, extremamente distante do que eu podia sonhar naquele momento. Então, acho que os primeiros dias, e assim que a gente saiu na semana seguinte, ainda conversei um dia com a Adriana e falei assim, aqui, você acha que até semana que vem a gente já voltou? Aí ela me disse assim, olha, estão dizendo que vão ser uns 2 meses.
Eu disse para ela assim, ó, não tem a menor condição, é lógico que essas pessoas estão erradas. Nós não vamos ficar 2 meses parados. Né? Então, assim, foi a minha primeira reação de muito choque, assim, de realmente não acreditar naquilo. Eu acho que muita gente viveu isso também. Nesses primeiros dias, a gente ficou, eu acredito que muito pensando no que eu vou fazer, porque agora eu tenho que ficar em casa o tempo inteiro. Então, assim, a gente tinha uma preocupação recorrente com aquela situação, né, que a gente estava vivendo. Passados alguns dias, eu acho que a gente entrou numa segunda fase da pandemia. Foi a fase do estresse com essa mudança de rotina, né? A rotina mudou, quase ninguém tinha pessoas para ajudar em casa, então muita gente começa a cozinhar, muita gente começa a arrumar a casa, fazer coisas que não estavam, né? Ficar o tempo todo dentro de casa, para muita gente que era acostumada a sair, atividade física e por aí foi. Eu acho que a gente viveu a segunda fase do estresse. Eu acho que agora a gente está na terceira fase, em que a gente aprendeu um monte de coisas e que a gente já percebeu que a gente está vivendo uma nova realidade, né? Sim, é um dia normal. Eu consigo perceber o final de semana e o dia da semana. Eu consigo perceber que hoje eu tenho que acordar e tenho que trabalhar, né? E tenho toda uma rotina de trabalho que me espera. Então, eu acredito que a gente aprendeu. Não tem como. Não adianta a gente pensar que a gente não se acostuma. A gente se acostuma, né? Com tudo. A gente se acostuma com o que é bom e a gente se acostuma com o que é ruim também. E nem todas as coisas, em todas as situações, são ruins. Eu acho que a gente tem, eu pelo menos, tenho tido grandes aprendizados com essa pandemia. Já aprendi mais coisas do ponto de vista tecnológico do que nos últimos 10 anos, eu acho. Porque tudo que a gente precisou aprender para poder dar conta do trabalho mesmo. E olha que eu trabalho à distância há muito tempo, mas da forma como a gente está fazendo, avaliando, foi tudo muito novo e muito aprendizado. Então, eu acho que o grande foco não é nem naquilo que a gente está perdendo, mas no que a gente está ganhando, sabe? É nisso que eu tenho buscado focar, sabe? O que eu estou a cada dia aprendendo com essa nova situação e o que eu não quero que se perca. Então, esses são os meus grandes focos nesse momento, né? Para passar por todas as coisas buscando uma serenidade, né? Que eu acho que é o que vai trazer equilíbrio para a gente para poder dar conta. E, Jaqueline, o que você tem feito para se distrair e o que você já não aguenta mais nesse contexto? Bom, para me distrair, assim, eu amo tudo que é artesanal, né? Então, eu tenho feito muita coisa de planner, né? Junto com a Sofia, em casa, aprendido a fazer alguns desenhos. Eu tenho me dedicado a redecorar certos lugares. Eu arrumei minha mesa toda. Minha mesa de trabalho hoje é toda arrumadinha, bonitinha, que eu fiz questão, assim, de ficar feliz de sentar naquele lugar para trabalhar, que eu acho que faz muita diferença você ter um lugar organizado, né? Pronto para te receber para trabalhar. Então, eu faço questão de arrumar todas as noites para que de manhã, quando eu acorde, assim, já esteja me esperando, como estava me esperando a sala quando eu chegava para trabalhar, de manhã na Univale. Então, eu tenho feito isso. O Hugo tem feito, assim, se dedicado extremamente à jardinagem. Então, tem hora que a gente está lá fora com ele. Então, assim, a jardinagem mesmo eu não consigo fazer porque eu não sei fazer nada. Mas eu acompanho, então eu falo, coloca esse vaso aqui, leva esse para lá, vamos trocar isso aqui, mais na parte de decoração. Cozinha, fiz várias receitas novas esses dias, viu? Quando a gente voltar a se encontrar, pode ter certeza que vão ter coisas novas nos nossos lanches. Então, assim, eu acho que é por aí. Tenho buscado aproveitar coisas que há muito tempo eu não aproveitava. Cantos da casa, às vezes sentar na varanda. Eu descobri, para você ter uma ideia, que eu tenho um vizinho ou uma vizinha, eu não sei, que dá aula de piano. Eu nunca ouvi essa pessoa. Nunca. Tem, acho que 13 anos que eu moro nessa casa, ou 14 quase. Eu jamais ouvi essa pessoa tocar piano. E eu descobri que eu tenho. Então, hoje eu trabalho escutando. Então, assim, eu acho que a gente ganhou a possibilidade de perceber pequenas coisas, né? Mesmo com toda a agitação que a gente está vivendo, essa possibilidade a gente ganhou.
Verdade. Jaqueline, vamos falar um pouco da sua formação. Você é formada em engenharia civil, né? Você formou pela Univale, né, em 93. Por que que naquela época você escolheu essa graduação? Então, eu tenho uma história ótima, né? E quando eu dava aula de engenharia, todas as turmas me faziam essa pergunta. Professora, por que que você escolheu fazer engenharia? Então, primeiro, acho que foi a engenharia que me escolheu, não fui eu quem decidi por ela. E a minha resposta clássica em sala de aula sempre foi por amor. Pela engenharia? Não, pelo Hugo. Porque eu conheci o Hugo muito próximo da formatura dele. Eu conheci ele meses, 3, 4 meses antes dele se formar em engenharia. Então, eu fiz engenharia influenciada por ele. Eu fui fazer engenharia influenciada por ele. Então, foi por amor, mas não foi por amor à engenharia. Depois, o meu amor com ela veio depois, né? No início, não foi. A decisão foi por aí mesmo. Foi por uma questão de estar com ele. Eu queria fazer jornalismo e acabei mudando para fazer engenharia. Bacana. É interessante, né? E assim, a gente vê que o mundo mudou, né? A gente hoje está num mundo muito mais tecnológico. A prova disso é esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Mas a tecnologia também trouxe muita inovação para a área da engenharia civil, né? Como que você avalia a diferença da engenharia civil quando você era um aluno de graduação e hoje, né, já com a sua experiência profissional? Nossa, minha resposta é jurássica. E não tem como não ser. Ed, assim que eu formei, a gente ainda tinha... Eu formei em 93, né? Eu formei em julho de 93. Eram raros os computadores. Assim, você tinha fora daqui, mas pra gente, vida normal, dia a dia, você não tinha muito. Sabe, em casa, como hoje, tinha menos ainda. Os computadores eram grandes, né? A possibilidade de programas, a interação, a internet veio muito tempo depois. Então, assim, meus primeiros trabalhos como engenheira, eu trabalhei assim como engenheira mesmo, uns 2 anos, 3 anos, até eu vir a fazer especialização e aí mudei assim meu foco de carreira. Mas Sim. eu trabalhava com orçamento e planejamento de obras. Então, você imagina orçamento e planejamento de obras numa época em que a gente não tinha ainda sistemas de orçamentação. Era tudo manual. Então, você ia conferir a participação numa licitação, por exemplo, você passava ali 10 dias com um monte de gente conferindo uma planilha, assim, sem brincadeira, de 400, 500 páginas, fazendo composição de serviços de forma manual. Assim, não tem nem como fazer um comparativo. Não tem nem... É impressionante mesmo, assim, a diferença de tudo que a gente vivenciou. Fora toda a tecnologia sobre os materiais, né? Sobre a forma até de verificação hoje, os ensaios que são possíveis de serem feitos. Nossa, a evolução é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Bacana. E uma questão que eu estou pensando aqui agora, Jaqueline, é que, né, na época, eu acredito que na época era muito raro uma mulher fazer engenharia, né, civil. Né? Hoje a gente já Muito, vê muito. uma quantidade maior. Como que é isso? Como que você percebe essa questão? Olha, assim, hoje eu ainda não tenho eu não tenho muita noção de números hoje em dia, até, mas para você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade eram 50 homens e 3 meninas. 3. Éramos eu e mais 2 colegas. Quando eu fiz o Sim. meu primeiro estágio, eu fiz numa obra de construção da estrada que liga Governador Valadares a Galileia. E eram 700 homens e 2 mulheres. A secretária e eu. Então, imagina, eu ia no ônibus ou ia no transporte com eles para a obra, somente eu de mulher. Não tinha nenhuma outra, nem em visita, nada. Sempre foi uma área, às vezes a tela apaga, eu fico sem entender. Porque, com medo de interromper, levo a mão para frente por causa disso. Então, assim, era uma forma diferente, né? Tinha um lado da crítica, né? Daquele assim, nossa, para que você está entrando numa profissão que é masculina? E tinha um lado do zelo, que às vezes eles achavam que a gente não dava conta de fazer certas coisas que só eles dariam, né? Assim, subir em determinadas alturas,
gerenciar determinados tipos de serviço. E aí, o que acontece? Acho que o próprio tempo foi mudando essas coisas, né? Hoje eu nem sei a proporção, realmente não sei. Mas a gente vê pela escola mesmo, lá pela universidade, a quantidade de meninas que a gente tem fazendo engenharia. Né? É muito grande hoje. O cenário está mudando, né? Jaqueline, depois de graduada, você fez a sua, né? Você se especializou em qualidade de produção na construção, né? O que está lá nos celulares. E aí, às vezes, as pessoas olham, né? E falam qualidade, produtividade, mas não entende, né? Eu queria que você começasse falando, né? Mais para a gente compreender mais especificamente do que se trata, né? Fazer essa gestão da qualidade. A qualidade sempre foi muito ligada à série de normas que conduzem um sistema de gestão, que são a série de normas ISO 9000. Né? Então, todas as vezes que a gente fala em gestão pela qualidade total, a gente está falando de alguma forma se referenciar a essas normas. Então, quando eu me formei, quando eu fui fazer gestão da qualidade, eu fiz na primeira turma de gestão da qualidade, quando estava surgindo, aquele curso assim, mais inovador possível. Fiz em 1995, se eu não estou enganada. Jaqueline, a sua imagem travou. Sua imagem travou. Eu vou te tirar e vou te... Voltou. Agora voltou. Voltou? Voltou, mas eu tô te ouvindo. Uhum. Tá me ouvindo? Pode falar, tô te ouvindo. Então, até me perdi aqui. Quando eu fiz, então, assim, nas primeiras turmas tinha um foco muito grande. Mas, basicamente, se a gente pensar, o que é qualidade? Qualidade é você fazer uma gestão baseada em processos, baseada no desenvolvimento e no acompanhamento de processos que vão fazer com que você conheça melhor e gerencie melhor o seu negócio. Qualquer tipo de negócio. Você pode ter gestão de qualidade, assim, de um carrinho de pipoca, a um negócio que você tenha na sua casa de vender brigadeiros, a uma grande indústria, uma grande empresa, a empresas assim de construção de navios, que foi muito ligada, né? A qualidade surgiu muito depois da Segunda Guerra, da necessidade que as empresas tinham de se organizar para voltar a crescer num mundo totalmente desmontado, né, de todos os tipos de recurso, de todas as estruturas, né, que foram perdidas com a guerra. Então, o que ocorre? Quando ela surgiu, ela veio para buscar padrões, organizar, otimizar essa produtividade, mas basicamente para gerenciar sistemas. Então, quando você está falando num processo de gestão da qualidade, você está falando num acompanhamento de um processo do início ao fim, né? A gente usa um termo que é do berço ao túmulo, aonde começa o que eu faço e de que forma isso termina e de que forma eu, responsável por esse processo, acompanho esse processo do início até o fim dele, até que eu saiba o que, se eu pensasse que eu sou uma fabricante de geladeiras, do momento em que eu retiro a matéria-prima do meio ambiente até o momento em que essa geladeira não funciona mais, vai para o ferro velho, do ferro velho ela volta para a natureza, esse processo inclui de ponta a ponta o gerenciamento de um sistema. Então, tudo que você faz, você vê como um sistema, você vê como um processo. E de que forma você pode cuidar desse processo e mapear esse processo para melhorar esse processo. Entendi. E em que medida que isso se dá num contexto universitário, né? No dia a dia, por exemplo, na Univale? O que a gestão da qualidade, ela se preocupa, ela acompanha, né? Dando exemplos, assim, para as pessoas que estão assistindo, a gente possa compreender. Olha, eu acho que um exemplo que a gente pode dar é muito próximo de agora, mas basicamente ela faz a mesma coisa, né? Você tem dois caminhos na qualidade: trabalhar para gerir os seus processos ou trabalhar em busca de uma certificação. A Univale trabalha pela gestão dos seus processos. Ela não tem nenhum plano a médio prazo de certificação.
né? Essa é uma outra história que não faz parte do nosso contexto nesse momento, né? Não fez até agora. Mas gestão de processos, controles, melhorias. Agora, por exemplo, assim que a gente entrou na questão da pandemia, foi necessário organizar os planos de aulas. Como que os professores iam? Quantos nós somos? Mais de 300? Né? Quantas aulas eram dadas? O que a gestão utilizou para organizar, né? Você como professor sabe, para fazer isso de forma ordenada, para fazer com que todo mundo trabalhasse com a mesma ferramenta e apresentasse os mesmos resultados e as mesmas respostas para alguma coisa. A gestão da qualidade. Foi usada uma ferramenta da qualidade, uma ferramenta de planejamento 5W2H, né? Você que trabalhou com ela dando aula aí, você sabe. Por quê? Porque com ela você consegue... Eu não tiro a especificidade, a sua particularidade, a subjetividade da forma como você conduz a sua aula, mas você montou o seu plano baseado em fatos e objetivos que todo mundo trabalhou de forma similar. Isso fez com que a gente ganhasse tempo, ganhasse em produtividade, fizesse todo mundo falar uma mesma linguagem, possibilitou que a gente visse mais rapidamente aonde os erros e as falhas estavam acontecendo, porque todo processo tem falhas, né? Agisse rapidamente sobre esse processo e conseguisse, em tempo muito mais rápido, trazer uma certa normalidade, né? A palavra normalidade, eu acho que eu sempre vou falar ela entre aspas, às nossas atividades. Entendi, Então, esse é um exemplo bacana. muito claro. Eu acho que dá para a gente compreender, né? Jaqueline, você de 2016 a 2017, né? Você fez seu mestrado, né? Você é egressa do Gestão Integrada do Território, que inclusive está com as inscrições abertas agora para as pessoas que têm interesse em fazer mestrado. Como que foi essa experiência do mestrado para você? E como que você, sendo da engenharia civil, a discussão do território colaborou, né, nesse processo de formação aí no mestrado? Ed, eu acho que o termo que melhor especifica o meu mestrado, sem nenhum medo de errar, é divisor de águas. Eu acho que eu entrei uma e saí outra completamente diferente. E o maior legado que eu trago comigo do mestrado é a minha forma de ver o outro. Eu não sabia ver. Eu aprendi na interdisciplinaridade, convivendo com todas as áreas, é o que você está falando. Como que eu vejo para a engenharia? Eu vejo de forma diferente a engenharia hoje, porque eu pude ver as coisas a partir do olhar de outras áreas. Então, assim, eu me lembro das primeiras aulas, porque não é exagero dizer que no começo a gente entra em franco desespero, né? Quando você começa, eu não conhecia nenhum daqueles autores, talvez você tenha conhecido, eu olhava, meu Deus, 40 autores diferentes, como é que eu nunca tinha ouvido falar de nenhum? Eu realmente entrava assim em pânico. E à medida que eu começava a ler, eu lembro que alguns dias alguns professores pediam, faça esse trabalho, né? Faça uma resenha sobre isso. Eu, dentro assim, né, do meu lugar de fala da engenharia, eu colocava lá assim, 10 palavras. Eu tinha falado, sabe? Eu entendia que eu tinha respondido. E aí, de repente, um colega advogado do lado, eu olhava, ele tinha feito 5 páginas. Eu falava, meu Deus, como que eu respondi com isso aqui e ele fez com tantas páginas? Aquilo me incomodava profundamente. Eu ficava apavorada, só sentia o meu erro. Sabe? Eu falei assim, eu fiz tudo errado. E aí a gente tem assim, né? Você convive com pessoas que eu acho que assim, você não vou esquecer nunca na vida, né? A forma de olhar dessas pessoas, de perceber a resposta a partir de mim, que sou engenheira, a partir do outro que é psicólogo, a partir do outro que é advogado. Então, assim, Eunice, Celeste, Renata, tem ali, assim, Aruf, Patrícia, eu acho que vou ter que falar o nome de todo mundo, né? Porque realmente todos, cada um interfere, assim, modifica a gente como sujeito de alguma forma. Mas é impressionante, é um divisor de águas. E eu realmente acredito ao mestrado, um olhar diferente que eu tenho sobre todas as coisas, Ed. Eu consigo ver tudo de forma diferente depois dele. Eu acho É muito fantástico. Eu acho que interessante. todo mundo tinha que ter a possibilidade de fazer.
sabe? De Sim. viver aquilo ali, de experimentar a diferença, né? O cotidiano da diferença, para poder entender como é que são as coisas de verdade. É muito bacana esse seu relato, porque é isso mesmo, né? A possibilidade de fazer uma leitura do mundo, né? Dos problemas, dos fenômenos de forma interdisciplinar. A sua pesquisa foi uma pesquisa muito elogiada, né? Na época do mestrado. Eu queria que você falasse sobre o que você pesquisou, né? O tema da sua dissertação, qual era o objetivo, quais os resultados, né? Que estão lá na sua dissertação, que foi um material muito elogiado à época. Foi, assim, foi muito bacana, né? O resultado foi lindo, né? Eu tenho um amor enorme pelo meu mestrado. De quando eu comecei o mestrado, eu pensava em trabalhar com a temática da água. E quando eu comecei a me preparar para fazer o processo de seleção. E isso foi antes do desastre, sabe? Isso foi antes do desastre. E aí, por uma questão, eu tinha assistido a uma palestra na época, uma dessas palestras que a gente tem na Univale, e o presidente da ICMBio tinha estado aqui na época falando da questão da sustentabilidade econômica da nossa região, à época, num limiar de 20 anos. E aí eu pensei muito naquilo e fiquei, falei assim, ó, eu vou fazer o meu mestrado relacionado a isso. Só que veio novembro, eu fiz logo em 2016, né? Veio novembro, veio o desastre. Eu participei do processo de seleção em março do ano seguinte, e aí a temática do desastre, eu já pensava em trabalhar com água, a temática do desastre entrou totalmente para os meus estudos. Eu trabalhei com representação social e fiz representações sociais de crianças de Governador Valadares sobre o Rio Doce. Trabalhei com 2 escolas, uma escola estadual e uma escola pública, uma pública, que era estadual, e uma escola particular, e conversei com essas crianças, entrevistei, apliquei a TALP, né, a técnica da... faltou o termo. De livre associação de palavras, para a gente poder perceber como eles viam a questão do rio, a questão do desastre. E os resultados foram muito impressionantes, né? Primeiro que eu trabalhei com crianças entre 9 e 11 anos, e eu não tinha uma expectativa de que eles teriam uma percepção tão forte do desastre, do rio, do impacto da vida deles. Eu realmente não imaginava que eu fosse encontrar o viés social de forma tão escancarada na pesquisa, através das territorialidades mesmo, de onde essas crianças aprendiam sobre o ambiente, como elas trocavam as experiências delas, né? De vida e da relação delas com o rio. E a partir da minha experiência com o mestrado, veio a minha experiência atual com o doutorado, né? Porque o tema ele é tão abrangente, ele deixa tantas coisas que a gente ainda quer pesquisar, que agora no doutorado eu continuo com a mesma temática, não trabalhando mais com representações sociais, mas com percepção, e deixando agora as crianças e trabalhando com jovens. E aí agora novos desafios para serem enfrentados, porque novamente eu ia trabalhar com escola, mas a pandemia me impediu de trabalhar com elas. É muito bacana, né, Jaqueline, quando você fala, porque você acaba entrando no campo da educação, né, e aí perceber como que esse fenômeno, né, tem sido trabalhado com essas crianças, né, no caso do mestrado, para poder entender a representação social que elas faziam, né, da questão da água e do Rio Doce, especificamente. E me parece que houve uma diferença dos resultados, né, entre alunos da escola pública e alunos da escola privada. Foi isso mesmo? Em que medida Sim. foi isso? Como que foi? Ed, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção em várias situações a gente tem, né, diferenças de resultados, mas assim, eu acho que uma das principais é que a gente percebe como influencia a escolaridade dos pais sobre o que a criança sabe e percebe do ambiente, sabe e percebe da educação ambiental, sabe e percebe
e tem autonomia para falar sobre, sabe? A questão, inclusive, de autonomia para falar sobre os assuntos que são relacionados. As crianças da escola pública, em sua maioria, tinham conhecimento do que tinha acontecido e elas não citavam as famílias como referência para saberem daquilo. Elas citavam a rua, a televisão, sabe? E, em último lugar ainda, a escola. Enquanto que nas famílias, que nas crianças de escola particular, né? Que em sua grande maioria tinham pais com um grau de escolaridade mais alto, essas crianças, elas sabiam o que tinha acontecido e elas se referenciavam com muita autonomia a terem aprendido isso com as suas famílias. Então, a forma como a educação se apresenta e transforma é muito impressionante, sabe? Em outros aspectos, em perceber o rio, elas percebem de uma forma muito similar, em de ver o desastre, mas quando você busca a forma como elas são orientadas, como o mundo chega para essas crianças, você percebe essas diferenças de forma muito impressionante. Pelo menos para mim, foi muito impressionante. E é interessante, né, Jaqueline, porque, assim, te ouvindo aqui agora, dá a entender que é um pouco da questão do capital cultural, né, dessas famílias, porque há uma questão econômica, né, essas crianças das escolas privadas, elas estão num contexto socioeconômico diferente das crianças da escola pública, né, e o acesso econômico vai também trazer o capital cultural, né, e a forma de ler o mundo e capturar as informações do mundo que está acontecendo, né, no seu entorno. É E completamente diferente. E aí o capital cultural modifica, inclusive, as relações, né? Porque essas crianças provavelmente têm mais tempo para conversar sobre as coisas com os pais, e os pais provavelmente têm interesse de conversar isso com os filhos, né? E o outro lado não, em razão da sobrevivência da vida, né, da necessidade da sobrevivência econômica mesmo, da manutenção da família. Para você ter uma ideia, dentre as crianças que eu pesquisei, né, e a escolha foi aleatória, na escola pública e na escola particular. Na particular, eu tive 99% dessas crianças tinham pais com formação universitária. Enquanto na outra escola, na escola pública, assim, não me lembro de cor, mas apenas, eu acho que 95% não tinham pais Inverte, com curso superior. Inverte completamente o gráfico, né? Então, realmente você percebe o poder que a educação tem de transformar as coisas, né? De transformar o mundo através de mostrar às pessoas como que elas podem ser modificadas, como que elas podem exigir mais, se posicionar mais diante do mundo a partir daquilo que elas aprendem. E como que o acesso, né, àquilo que a gente tem de padrão de educação de qualidade, ele é discrepante, né? Porque de fato é muito distante, né? O aluno ideal é o aluno que tem acesso a essas informações, que consegue materializar tudo aquilo que é discutido em sala com os fatos, associar, né? E isso é de fato, né, uma questão também, não só evidente, mas também socioeconômica. No doutorado, você vai investigar a mesma situação, só que com jovens? Sim. Doutorado, vou fazer a mesma coisa, só que com jovens. O que acontece? A minha intenção, a minha amostra, eu quero jovens que tinham pelo menos 11 anos à época do desastre, né? Por toda aquela questão de que com 11 anos você já consegue materializar sem estar vendo, para que eles consigam hoje me dizer de que forma foram ou não impactados pelo desastre. Então, essa é a minha pesquisa agora, mudada pelo Covid. Eu pretendia trabalhar com uma escola central e lá trabalhar com turmas do ensino médio, mas já tinha feito até todos os contatos, já estava com autorização da escola para começar agora, em março, assim que as aulas retornassem, né? Tirando só as primeiras semanas de aula para ter uma certa organização. Só que o que acontece? Vem a nossa pandemia, vem o nosso distanciamento e vem principalmente a incerteza do retorno.
mais uma vez, as aulas nessa escola, né, especificamente, entre outras, eu acho que está de uma forma geral, elas levaram um tempo maior para retornar, né? Eu acho que nem todas ainda as escolas públicas voltaram. Então, a gente não conseguiria prever quando elas iam voltar a ter aulas, se os períodos de férias ia ser o mesmo período de férias. Na verdade, tudo aquilo que a gente passou com todas as escolas, mas isso inviabilizou que eu fizesse na escola. Então, eu precisei mudar e buscar trabalhar com esses jovens, mas aí eu vou usar uma outra metodologia, o acesso vai ser todo remoto, vou trabalhar com a bola de neve para poder chegar até eles. Estabeleci uma rede de contatos para me indicar, né, essas sementes, né, que a gente chama na bola de neve, que são os primeiros a participar, que vão informar outros. E submeti agora, vou ter que ter, assim, coisas novas, né, de novos tempos. Meu TCLE é aceito pelo WhatsApp, por exemplo, né? Eu também. Você vai fazer também? Também, mesma coisa. Vai ser, né, o TCLE pelo WhatsApp e as entrevistas vou usar o Google Meet para Eu também poder vou usar. E aí eu registrar e escrever. acredito, assim, né, novamente que eu não sei qual que é o público da sua pesquisa, mas eu acredito que novamente eu vou ter aí uma tendência em que a gente vai perceber de novo a questão do capital cultural, porque para se ter Google Meet, para ter condição de trabalhar remotamente, né, a gente não tem como a gente não acabar encontrando a questão social dentre as pesquisas, mesmo que elas não tenham esse direcionamento. Talvez você consiga até conversar com essas mesmas pessoas da escola privada, né? Passado esse tempo, não sei, né? Porque provavelmente elas vão ter acesso à tecnologia, né? E o outro público da pública que você vai ter provavelmente mais dificuldade de acessar, né? Eu não pretendo, assim, eu não tenho por objetivo encontrar os mesmos. Pode ser até que eu os encontre, né? Mas eu não pretendia voltar no mesmo lugar, não. Não era o público da pesquisa voltar no mesmo lugar, não. Era assim, eu ia trabalhar com uma escola só, pública, mas por ser central, é uma escola que tem recebe aluno da cidade toda, né? Assim, de diversos contextos sociais diferentes, porque o foco seria realmente a percepção do jovem com relação ao impacto ou não desse desastre na vida dele e de que forma, né? Trabalhando com a história oral, com a questão da memória, de que forma ele percebe isso, se ele percebe, né? E a questão das juventudes, né? Que elas também são plurais, tem toda uma discussão aí. Jaqueline, nós já estamos falando aí da pandemia, mas a gente pode pensar também o pós-pandemia, né? E aí, voltando um pouco para a questão da gestão da qualidade, como que você pensa que vai ser para as empresas, né, do modo geral, pós-pandemia? O que vai alterar? O que fica para essas empresas dessas mudanças, né? E aí, tanto empresas em geral, mas também no nosso contexto, que é o contexto, né, da academia. Ed, eu acho que o que mais fica pós-pandemia, e eu acredito nisso acredito com muita força e penso que é o que realmente vai nos acontecer, que é a questão de todos os processos tecnológicos que foram, na verdade, acelerados. Eu acho que o que a gente está vivendo agora, a gente iria viver, né? Talvez em 10 anos, eu não sei, dependendo do lugar, né? E aí o lugar entra, alguns lugares mais rapidamente, outros mais lentamente, mas todo mundo precisou de uma tecnologia e precisou de uma forma remota de se trabalhar, que talvez a gente viesse a conviver com ela daqui a alguns anos. E isso eu acho que não sai mais das nossas vidas, porque a gente entendeu que a gente precisa muito da proximidade, né? A gente valoriza muito a proximidade, mas também a gente percebeu que a gente consegue muita produtividade trabalhando da forma como nós estamos, né? Você tem menos interrupções, você consegue começar e terminar reuniões com um horário
muito mais preciso do que antes. Eu não sei se você tem vivenciado isso. A gente já entra assim, nós temos uma reunião de 7 às 8, ela é de 7 às 8. Né? Por quê? Porque outras pessoas já têm ali outros compromissos depois, e isso é muito... Eu tenho percebido que isso está sendo muito mais respeitado no virtual do que no presencial. Né? No remoto do que no presencial. Então, eu acredito que o que mais vai ficar para a gente é essa forma de se trabalhar e de se compreender a produtividade no trabalho remoto. Eu acho que a gente não perde nada e, assim, perde a convivência. Mas a gente não precisa necessariamente de grandes, mas grandes processos. Não tem necessidade de você fazer presencialmente. Você tem plena condição de trabalhar remotamente. É verdade, né? A questão do trânsito, né? Na nossa realidade é um pouco mais tranquilo, mas eu fico pensando nas grandes capitais, né? O tempo que o povo perde no trânsito para ir, para voltar, engarrafamento, e que é o que faz que as reuniões viram uma bagunça, porque a pessoa chega atrasada, porque ela também não tem culpa, né? E talvez o que eu vejo é que aquilo que é essencial, o contato humano, presencial, vai ficar. E o que não for, talvez, né, a gente consiga readaptar. Né? Mas também pensar essa produtividade, Jaqueline, garantindo a qualidade, né? Com Porque certeza. senão também a gente, né, vai ultrapassar aí um limite da produção, né, de dedicação à produção, e isso vai impactar a qualidade também, né? Mas eu penso, Ed, que essa produtividade que a gente está tendo agora, eu ligo ela muito à qualidade do que a gente está fazendo. Porque o que acontece? É o que eu estou te falando. Eu acho que em muitas situações, eu não sei você, mas para mim era muito comum ter, às vezes, o meu trabalho interrompido diversas vezes durante o dia. Por conta de encontrar com muitas pessoas, né? E como é que você vai interromper essa pessoa? Não, agora não vou te atender, não. Né? Não tem como. Por mais que você estabeleça uma rotina, que você tenha ali os seus compromissos pré-agendados, sempre acontecem inúmeras interrupções. E essa possibilidade de trabalhar de forma remota diminui muito essa interrupção. Né? Diminuiu bastante. Então, eu tenho visto que a gente está conseguindo uma excelente qualidade, principalmente em reuniões, com mais objetividade. Eu tenho percebido de entrar, de resolver, assim, e as pessoas, elas estão buscando ser mais objetivas porque elas estão remotamente. Eu espero que isso fique. Tomara, né? E é uma questão até de sustentabilidade, né, Jaqueline? Porque também o impacto desse trânsito, desse ir e vida, né, de tudo. E de saúde pública também, né? Porque a gente não sabe o que vem aí para frente de outras. Pensa, Ed, quantas vezes a gente fez viagens para participar de uma reunião? Quantas? Quantas? Né? Uma questão econômica também, né? Sim, sim. E de que De forma custo. isso pode ser revertido para outras áreas, né? A gente pode reverter isso para outros, não deixar de investir, mas investir em outras coisas que às vezes são muito mais prioridade do que isso. Né? Isso aí, Agora, citando só como exemplo. Agora, por outro lado, é um desafio para as empresas estruturarem as suas realidades virtuais, vamos dizer assim, né? Que num primeiro momento é um investimento a mais, mas que depois é redução de custos. É essa a lógica? Olha, eu acredito muito que, assim, é lógico que foi um impacto para todo mundo, né? Não tem como a gente negar. Acho que, assim, alguém imaginou, mas ninguém acreditou, né? Acho que se alguém imaginou, ninguém acreditou, porque realmente pegou o mundo de surpresa, não tem como. Só os Simpsons que já previa, mas aí ninguém levou a sério. Tirando, eles falaram até que o Trump ia ser presidente, né? Então, deles a gente não pode duvidar de nada. Eles conseguem Mais nada. Mas então, eu fico pensando, Ed, que a gente tem uma capacidade de se adaptar a situações de forma muito impressionante. E eu tenho visto... Eu não tinha o hábito de comprar praticamente nada com delivery aqui. Nada. E eu tenho buscado comprar praticamente tudo em delivery. Eu só não estou comprando com delivery aquilo que não tem delivery, que realmente precisa ir. E aí, eu tenho visto como que as rotinas estão sendo melhoradas pelas empresas esses dias. E a gente tem... Eu compro, por exemplo, de um sacolão que é no Ceasa,
que eles atendem super bem pelo WhatsApp, né? Então, se você pensar, é um negócio mais simples. Nós não estamos falando de uma rede de lojas, nós não estamos falando de alguém que já tinha um e-commerce desenvolvido, nós estamos falando de um sacolão, né? De um comércio menor, muito provavelmente familiar, né? Eu não conheço, mas que chegou a mim como uma compra e atende perfeitamente, e vem no horário, e eles avisam quando está saindo. Outro dia eu fiz uma compra de um presente pela internet, de uma loja que eu já costumava comprar. E aí eu liguei para a vendedora, falei o presente que eu queria, ela me mandou todas as disponibilidades, mandou várias fotos. E aí eu, assim, com alguns minutos, eu separei o que eu queria, que era uma camisa, separei a camisa, disse para ela, eu quero essa. Ela me perguntou como que eu queria pagar, eu falei, eu quero um boleto. Ela emitiu o boleto, eu usei o meu telefone para pagar. Ed, foi tão rápido. Aí eu comentei com ela e falei assim, nunca mais vou à loja, só compro desse jeito. Porque às vezes você chega na loja, a loja está cheia, tem uma série de coisas, né, que vão. Você olha um outro produto, você leva um tempão para fazer uma compra. Eu não levei 10 minutos para comprar esse presente. Ela mandou entregar na casa da pessoa, me perguntou que nome colocava na etiqueta. Então, assim, eu acho que a gente vai encontrar o caminho, sabe? É lógico que, como sempre é, em todas as coisas, uns vão ter muito mais dificuldade do que outros. Mas eu não acredito que essa dificuldade esteja ligada a um único pilar, a uma única coisa. Porque, por exemplo, eu te dei 2 exemplos. Te dei o exemplo de um sacolão, te dei um exemplo de uma loja que não é uma loja única que tem aqui em Valadares, entendeu? Que conseguiram, que estão fazendo. Então, entramos todos numa mesma tempestade. Vamos sair todos do outro lado. E eu acho que sairão melhores aqueles que tiverem mais coragem para enfrentar as mudanças, acreditando que elas são necessárias, ao invés de reagirem a elas, sabe? Não, eu não quero isso, eu nunca fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo o que eu já fazia. Então, aqueles que tiverem a coragem de realmente encarar aquilo que precisa ser feito, sem a reclamação, assim, lógico que há danos, que haverão milhões de prejuízos, me preocupa muito a questão social, o que nos reserva nos próximos anos, o empobrecimento, né, a ausência de empregos, são coisas que nos assustam absurdamente. Mas eu acho que, independente do tamanho da empresa, independente do negócio, aquele que realmente encarar como uma necessidade, como algo que precisa realmente ser feito e fizer, ele vai conseguir. Ele vai conseguir, de alguma forma, vencer essa pandemia. É um desafio, né? Em tempos de pandemia, de eventualidade, é um desafio, né? A postura diz muito. Jaqueline, a gente já está quase encerrando, né? E daqui a pouco eu vou fazer o bate-bola com você. Mas antes eu não consigo não fazer essa pergunta, que é uma pergunta um pouco pessoal. Como que você lida com o fato de você ser mãe, né, de uma garota que tem mais de 247 mil seguidores no Instagram, né, que tem fãs, que é uma menina espetacular, Tem uma mente brilhante, tem fã-clube, produtora de conteúdo digital, está totalmente conectada com o mundo atual. Como que é para você ser mãe dessa mente brilhante? Ed, eu vou te responder e talvez você nem acredite na minha resposta, mas é tão simples. Porque a Sofia é muito simples, sabe? Ela é uma menina, apesar dela ter todos os seguidores que tem, de conversar com todas as empresas que ela conversa. Eu falo que é muito engraçado. Às vezes uma criança vai para a escola, quando a gente ia dirigindo para a escola, conversando com outro coleguinha no WhatsApp. Ela, às vezes, vai conversando com um parceiro que ela tem na China. Né? E aí ela está conversando naquela hora, porque a única hora que ela tem para conversar é aquela, porque a pessoa está indo dormir e ela está indo para a escola. Então, assim, são coisas... Mas é muito normal, Ed. É muito normal, sabe? Juro para você que é muito normal. Ela é muito tranquila. Então, assim, e as coisas vão acontecendo muito gradativamente, né? Não acontecem de um dia para o outro. É muito bacana e é muito simples também. Não tem... Ela é muito... a Sofia, acho que ela dá conta de fazer tantas coisas porque ela não produz
conteúdo para postar. Ela posta aquilo que ela faz no dia a dia, sabe? Ela compartilha aquilo que ela faz no dia a dia. Então, se ela está desenhando, ela filma que ela está ali desenhando. Ela não sobe um vídeo pré-filmado para os stories, por exemplo, sabe? Ela vai fazer o vídeo, ela faz alguns minutos antes de entrar, ela não tem aquele tirar um dia para produzir. Então, é muito dentro da rotina mesmo, não tem uma grande mudança. Não sei responder a sua pergunta. Mas você respondeu. Eu lembro quando ela chegou nos 10 mil seguidores e você me mostrou toda feliz, toda alegre. Olha, é de 10 mil seguidores. Né? Então, assim, é bacana ver, né, que ela tem a fã número 1 dentro de casa, que com certeza apoia, ajuda. E é uma realização de um sonho, entre aspas, né, da mãe que queria ser jornalista. Talvez é isso, um pouco, né? Talvez um pouco, né? Uma versão mais atual de um sonho da época, né? Um sonho, né? E é engraçado, assim, porque eu falo que, primeiro, que a gente nunca pensou que elas, né, crescessem tanto. A gente nunca imaginou. E a gente comemorou muito o pouco. Eu me lembro, assim, de estar na Univale e de falar, assim, às vezes, eu me lembro falando com o Franco num evento. Olha, Franco, ela já tem 800 seguidores. Eu achava muito, você não tem ideia. Eu falei um dia com o João Marcos. João Marcos, ela vai ter 1000, olha que loucura. A gente achava muito mesmo. Quando ela teve 500, ela teve uma festa surpresa aqui em casa. Amigos dela vieram todos pra cá. Fizeram uma festa mesmo. Então, assim, a gente viveu o caminho, sabe? Então, acho que é por isso que a gente não se assusta e não percebe, assim, essa diferença toda, sabe? Por isso. E também porque convive, né? Conhece o para além do virtual. Então, assim, não tem... tranquilo. Muito tranquilo. Ok, então tá bom. Vamos pro nosso bate-bola? Eu falo uma palavra, você me responde com uma outra palavra. Combinado. Ou uma frase curtinha, pode ser. Tá bom. Então vamos lá. Meu talento é? Organizar. Ok. Meu maior defeito é? Não aguentar, não dar a minha opinião quando eu acho que ela precisa ser dada. Eu não dou conta. Eu falo. Mas é bom, isso é bom, isso não é ruim. Não. Perco a paciência com? Várias coisas. Mas eu acho que uma coisa que me faz perder muita paciência é desorganização. A desorganização, sob todos os aspectos, me faz perder muita paciência. Ok. Sucesso? Paz. Deitar, dormir, sem nenhuma preocupação. Acho que para mim esse é o maior sucesso da vida. Ok. Um medo? Meu Deus. Lagartixa. Você não tem noção do meu pavor de lagartixa. Eu tenho pavor de lagartixa. Ok. Brasil? Ai, precisa melhorar, né? Dói a poca eu chuí sobre todos os aspectos. Ok. Um arrependimento? De não fazer exercício físico, eu arrependo todo dia e não começo. Então, acho que esse é o maior. Preciso fazer e não faço. Ok. Estilo? Clássico, sempre. Ok. Raiva? Atraso. Um sonho? Voltar a viajar. Eu amo viajar e assim, meu sonho, meu desejo, não consigo ficar sem. Eu acho que você perguntou, não sei se eu respondi antes. O que mais me incomoda é não poder, não só viajar, mas planejar a viagem, que eu amo. Amo planejar a viagem. Ok. Eu gostaria de ser por um dia quem? Alguém que pode estar vivo, que já tenha, né, ido. Quem? Por um dia só. Gente, pergunta difícil. Uma pessoa que te inspira, sei lá. Steve Jobs. Por quê? Rapidamente?
pela forma como ele via o mundo, pela forma pragmática de ver o mundo. Eu acho que se tivesse assim, no meio dessa crise, ele ia dizer assim, gente, vamos, ninguém para, sabe? Vamos continuar com o que a gente tem, a gente vai fazer, a gente vai vencer, a gente vai encontrar nas pequenas coisas a solução para os nossos problemas, né? De ultrapassar mesmo, de ultrapassar limites com aquilo que você tem, sem estar sempre esperando por alguma coisa que você não sabe se ainda vem para fazer alguma coisa. Bacana. E para a gente encerrar, Jaqueline por Jaqueline. Detalhista. Ao extremo. E só isso? Só isso. Eu acho que eu sou assim mesmo, uma pessoa simples. As pessoas olham para mim, não tem a impressão de que eu sou. Você mesmo já me falou isso, né? De que não. Eu sou uma pessoa muito simples, muito comum, muito assim, tranquila. E muito detalhista. Eu gosto de olhar as coisas, de cuidar das coisas, de organizar as coisas. Assim. É isso mesmo. E o cuidado, né? O cuidado, eu fico impressionado. Ela sempre, ela pensa, vamos comprar um presente para alguém, vamos fazer alguma surpresa para alguém. Ela pensa nos mínimos detalhes relacionados com a pessoa, né? Realmente, é um detalhista no sentido positivo, né? De ser detalhista. Perceber as coisas todas, assim, né? Eu gosto de perceber o outro, ver o que encanta, né? O que traz afeto ao... Eu gosto dessas coisas, sempre gostei. Ok. Muito obrigado, viu, por ter batido papo comigo, eu adorei. Eu também amei. Foi bom que nós nos encontramos. Não é? Então, saudade de tomar café com você também. Pois é. Muito bom. Obrigado, viu? De nada. Um abraço, Ed. Um abraço. E aí, antes da gente fechar aqui, só avisar que quinta-feira tem outra edição do Bate-Papo com o Ed. Eu vou conversar quinta-feira às 21 horas com a professora Elaine Pitanga. Elaine Pitanga, ela é odontóloga, mestre e doutora em odontologia, e hoje ela atua como assessora de pesquisa e pós-graduação na Univale. Nós vamos conversar, né, sobre odontologia, a trajetória dela, mas também vamos falar um pouco sobre pesquisa, né, a gestão da pesquisa, mas sobretudo também do simpósio, né, simpósio de pesquisa e iniciação científica da Univale, que está aberto as inscrições. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a proposta desse simpósio desse ano, que vai ser totalmente remoto, né? E também gratuito. Então, quinta-feira, no dia 16, às 21 horas aqui no meu Instagram, vocês vão ter acesso, tá bom? Muito obrigado, pessoal que está assistindo, pessoal da Univale, os colegas, seus familiares, a Edna, mandar um beijo para a Edna, né? A Edna é uma pessoa muito querida, que também está aqui assistindo com a gente. E é isso. Obrigado, viu, Jaque? Um beijo. Tchau, Se tchau, cuide. Ed. Boa noite. E até breve. Até. Vai ser quinta-feira. O pessoal está perguntando aqui. Quinta-feira é hoje, né, gente? Vai ser no domingo, domingo, daqui a alguns dias, né? Vai ser domingo, dia 16, às 21 horas, bate-papo com a professora Elaine, tá bom? Então é isso. Beijinho, fique com Deus. Adorei, tchau, viu? boa noite. Tchau, tchau.